Nossa, nesse inverno tá difícil de chover, né, gente? Tem várias regiões aqui do nosso Brasil que a chuva tá passando longe. E aí, como é que a gente faz com os bebês nesse tempo de seca? A gente sabe que os bebês sofrem e os adultos também. Então a gente vai conversar um pouquinho com dicas simples, sem custo, que a gente pode favorecer o bebê nessa época. Então vem assistir esse vídeo comigo. Ai, essa seca. Eu estava esse final de semana visitando a minha mãe do coração e ali na região de Ribeirão Preto. E aí eu fui, peguei estrada, gente, uma secura, tava difícil. A gente só via aquele poeirão de terra vermelha, nada de chuva. E aí eu fico pensando nas crianças, né, e nos bebês. Nessa época de seca, os problemas respiratórios das crianças pioram muito. Ainda mais se associar frio e seca. As crianças que têm, ou até os adultos que têm mais tendências às bronquite, asma, acabam sofrendo muito. E aí, como é que a gente pode fazer para ajudar? Enquanto a chuva não vem, a gente pode fazer uma dança da chuva. Seria ótimo se funcionasse, né? A gente pode orar e pedir para o Papai do Céu, traz a chuva. Mas a gente tem que fazer coisas práticas enquanto isso. Primeira coisa, a gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa de muita água, sim, porque nós somos feitos de muita água. Então assim, se a gente não está conseguindo ter água no ambiente atmosférico e no ar, tanto que a gente respira, a gente precisa se hidratar, pelo menos de dentro para fora. Então a gente deve sim caprichar na hidratação, tomar bastante água. Eu sei que no frio não dá muita sede, e aí é que a gente erra, porque você sabe que no frio que a gente deveria tomar bastante água, não é refrigerante, e não é café, é água. Estou falando dos adultos, das crianças mais velhas. E no bebê recém-nascido deveria oferecer mais peito. Nas crianças que já estão comendo, oferecer mais água, sim. Água é super importante, principalmente nessa época de seca. Hidratar o nosso corpo de dentro para fora. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante é a gente ajudar a melhorar a umidade do ambiente onde a gente fica. Mas como a gente pode fazer isso, doutora Lu? Vamos supor essa hipótese aí de Ribeirão, pessoal ao lado aí das cidades, perto de Ribeirão, que estava essa secura, essa terra vermelha que só Jesus. Como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma toalha molhada. Você molha uma toalha, torce, tira o excesso de água e pendura na cabeceira da cama, ou coloca próximo onde o bebê dorme. Essa umidade da toalha, que ela fica ali perto, ela vai evaporando e aquelas gotículas vão umedecendo o ambiente. Você nem precisa comprar aquele umidificador e ficar soltando fumacinha. Mas caso você queira comprar um umidificador, não tem problema. A única ressalva que eu falo é que não coloque, por favor, dentro do quarto do bebê e muito menos perto do lado da cama do bebê, porque senão aí vai exagerar na umidade e pode dar o quê? Pode dar ao contrário, excesso de umidade, pode dar até fungos e não favorecer a saúde do bebê. Então, o umidificador, se você comprar o aparelho, coloque no corredor ou coloque no banheiro, mas não do lado da cama, nem dentro do quarto do bebê. As toalhas molhadas, aí sim. E os baldes? Os baldes, para o bebê pequeno, colocar balde embaixo da cama, tudo bem, mas se você tem uma criança que anda, que gatinha, não pode colocar bacia nem balde, porque a criança pode se afogar em 2 dedos de água. Uma criança que gatinha, ela vai gatinhando e vai curiosa ver o que está dentro daquele balde e ela cai de cabeça, ela pode se afogar, não ter força para sair do balde, para sair com a cabeça da bacia. Então, por isso que eu falei, toalhas ou aparelhos de umidificador, caso você preferir essa opção. E muita hidratação. Outra coisa que ajuda muito é você usar a lavagem nasal no bebê e também em nós, tá? Você que às vezes está sentindo seu nariz seco, às vezes até sangra de tanta secura, capricha! Tem o soro fisiológico que você pode jogar ou também tem aqueles produtos que são mais práticos, que não precisam ficar na geladeira. Que é, por exemplo, várias marcas comerciais, né?
Tem vários que você vai lá na farmácia e conversa com o seu médico, com o pediatra, e depois você vai na farmácia. Primeiro consulte o pediatra, tá, gente? E depois você pede lá na farmácia qual é o produto pronto. Tem vários, tanto para adulto quanto específicos para crianças e para bebês. É igual, parecidíssimo com o soro fisiológico, só que não precisa ficar dentro da geladeira. Que às vezes o fato do soro ter que ficar dentro da geladeira e depois ter que ficar a temperatura ambiente para depois colocar no bebê dificulta. Então tudo isso faz o bebê ter mais conforto e você ter mais conforto nessa época de seca. Você viu? Esse vídeo eu falei que era para bebê, mas eu dei um monte de dicas, serve para você também. Porque um bebê, ele quer em primeiro lugar que quem cuide dele esteja feliz. Porque quando o pai e a mãe estão felizes e bem cuidados, com certeza vai cuidar muito melhor do seu pequeno.